Quando eu escuto alguém falando sobre o Santos Futebol Clube, as primeiras coisas que me vêm à mente são Neymar e o passado glorioso do clube. Eu sempre ouvi que o Santos do Pelé foi um dos melhores times da história e eu já conhecia previamente alguns causos dessa equipe. Mas eu pessoalmente não conhecia fatos importantes da história desse time que fez uma dinastia no futebol brasileiro. Então eis que através de algumas pesquisas e leituras eu conheci melhor o Santos da era de Pelé, né? E eu venho através desse vídeo contar um pouco mais sobre a história desse time. Alguns fatos e acontecimentos marcantes desses anos dourados podem não ser explorados totalmente, né? Então não fique chateado por isso, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, o Santos só tinha um paulista conquistado em 1935. Era difícil rivalizar contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Mas depois de alguns bons anos de Atier na presidência, isso mudou completamente. Mas afinal, quem era Atier Jorge Cury? Para responder essa pergunta melhor, é necessário entender o contexto do Brasil, né, do século 30 a mais ou menos do século 60. O café era o principal produto exportado pelo país na época. O negócio era grande no estado de São Paulo e a cidade de Santos fazia o escoamento do produto. Isso logicamente movimentava muita grana e atraía bancos, né, para se instalarem na cidade de Santos. Nesse processo existia um intermediário que era chamado de corretor, e ele fazia a conexão entre fazendeiros e exportadores. E um dos corretores mais famosos era Atier Jorge Cury. Ele era formado em economia e havia estudado engenharia e agronomia, mesmo sem se formar nessas duas áreas. Outro ponto importante que explica a paixão de Atier pelo Santos é que ele foi goleiro, inclusive jogou pelo Peixe. Mas viver somente do futebol não era tão simples assim, né? Então ele complementava sua renda sendo corretor. E ele se tornou um baita intermediário, porque ele tinha uma facilidade para manejar dinheiro tremenda e porque ele também foi ex-jogador, né? Então ele era bem popular. Falando em futebol, Atier se tornou diretor de futebol do Santos em 1937 e presidente em 1946. Como ele tinha muitos contatos, a obtenção de dinheiro era fácil e ele conseguia ajudar o Santos nesse processo. Os investimentos no futebol foram muito facilitados por conta disso. Ele tinha uma baita estratégia, né? Ele recorria a seus amigos, né, e conhecidos da área do café e pediam para que eles doassem algumas sacas do produto. Com isso ele vendia elas e ganhava dinheiro. Essa prática deu bem certo e com essa grana ele conseguiu contratar um dos melhores craques da época, que era Heleno de Freitas. Mas o jogador era muito barraqueiro, por isso não ficou nem um mês no clube e já foi embora. Não jogou nenhum jogo na equipe. Voltando à história de Atier, né? Ele também foi político, né? Sendo vereador e deputado estadual, né? Com isso ele conseguia pegar alguns empréstimos na Caixa e pagar as dívidas do Santos. O cara era um gênio. Outra vantagem de ser político, né, é que ele conseguia fazer propostas tentadoras para os jogadores, né? Então ele conseguia prometer, né, empregos em órgãos públicos para eles. Vou dar um exemplo para demonstrar esse poderio de Atier. O futuro técnico do Santos, Antoninho, foi contratado com um salário baixo, né? Mas ele aceitou porque o Atier prometeu para ele um trabalho na área do café. Era claro que somente o dinheiro advindo do clube não era suficiente para satisfazer e alcançar os objetivos do Atier, né? Então ele recorria a recursos externos. Dentro de campo, a nova política do clube deu muito certo. O segundo paulista veio em 1955 com um início brilhante e algumas derrapadas no fim. Mas a gordurinha já conquistada ajudou a trazer o título. É importante falar, né, que na época o paulista era disputado no formato de pontos corridos, né, com turno e retorno. No jogo do título do Santos estavam figurinhas carimbadas e jogadores que se tornariam grandes ídolos, né? Então os 11 iniciais eram Manga, Elvio e Feijó, Ramiro, Formiga e Urubatão, Tite, Negri, Del Vecchio, Álvaro e Pepe. O ponta Del Vecchio era um jogador diferenciado e marcou 23 gols no campeonato sob o comando do técnico Lula, que se tornaria o maior treinador da história do Santos, ficando no comando do Peixe por 13 anos, mas na época ele era apenas um jovem treinador que tinha sido efetivado há apenas um ano e meio. Pode-se dizer que esse primeiro título conquistado por Lula marcou, né, o momento da virada de chave do Santos, porque o clube era um coadjuvante em âmbito estadual, porque depois desse paulista o Santos começou a empilhar taças, né, e se tornou protagonista em âmbito estadual,
nacional, continental e até mundial. O sucesso dentro de campo também se deu ao sucesso financeiro. Essa era de ouro pode ser considerada fruto de administrações passadas, quando o clube ainda não era tão expressivo. Mas a ambição de Atié também era meio arriscada e ele foi financiando o futebol como ele podia, pegando vários empréstimos em bancos para pagá-los e investir no time. O presidente do Santos conseguia fazer essa manobra porque seu nome tinha muito prestígio na cidade. Essa estratégia de gestão era logicamente muito arriscada, mas o time se mostrava avassalador dentro de campo. Então era hora de aproveitar o momento e deixar as responsabilidades financeiras em segundo plano. Em 56 o Santos foi bicampeão paulista, né? Se no ano anterior já houve uma grande tensão na reta final, nesse ano a tensão foi para outro patamar. Depois dos 18 jogos dos pontos corridos, São Paulo e Santos estavam empatados com 30 pontos. Então, para decidir um confronto, houve um jogo de desempate no Pacaembu. E mesmo com o time tricolor tendo baita jogadores como Dino Sani e Canhoteiro, e sendo ainda comandados pelo treinador Feola, o time não foi páreo, né, pro time da Baixada Santista. O Santos meteu um 4-2 com um gol de Feijó e Tite e 2 de Del Vecchio. Nesse jogo aconteceu um episódio no mínimo bem estranho. O técnico Lula foi meio que pau-mandado do Atié e do vice-presidente Modesto Roma. Os dois chefões pediram para o treinador tirar Elvio e Ivan e colocar Wilson e Feijó respectivamente no time. Na teoria, a função de determinar os 11 iniciais era do Atié, mas os chefões não estavam nem aí. Pelo menos deu certo. O problema foi o clima pesado depois da volta dos jogadores ao clube. Mas no fim, eles conseguiram voltar a jogar com frequência. Problema resolvido. Ok, conquistar títulos já era a realidade daquele Santos, mas existia outro grande problema. A conta simplesmente não fechava. Como consequência das práticas financeiras loucas, o Santos acumulou prejuízos. Essa forma de gerenciar um clube era simplesmente insustentável. Por isso, o Santos precisava de novas fontes de receita para ganhar capacidade de investimento e não cair na lama, né, financeiramente. Mas eis que surge um salvador da pátria. Pelé chegou ao Santos em 1956 e se tornou titular já em 57, sendo artilheiro do Paulistão, né, e por conta do desempenho brilhante, ele já foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, se tornando campeão e revelação do torneio. Mas nem tudo foi tão fácil, simples e rápido assim. É fato que Pelé estava predestinado a ser jogador do Santos, porque vários clubes como Vasco, Bangu e Palmeiras tiveram a chance de contratar o jogador, mas perderam a oportunidade. Então ele chegou ao Santos, né, mas na época ele não tinha os atributos físicos tão desenvolvidos, né, como foi na maior parte da sua carreira. Então com essa desvantagem, Pelé teve que dar o sangue para conquistar seu espaço, e deu certo. Da noite pro dia ele começou a treinar com grandes jogadores e craques do futebol brasileiro. Ele ficou pouco tempo no time dos juvenis, né, e já foi pro time principal quando ainda era um meia. Lula então transformou o Pelé em atacante, mas como o time era estrelado, seria difícil conquistar alguma vaga por ali. Mas o menino não se desanimou e se inspirou em craques como Jair da Rosa Pinto, que era um meia muito inteligente, mas não tinha o biotipo apropriado para jogar bola, sendo fraco e baixo. As mesmas características de Pelé no início da carreira antes de virar um monstro fisicamente. Nesse período ele variou a sua presença entre time de juvenis e time principal. Mas eis que em um treino com os craques da equipe ele conseguiu dar um drible humilhante no zagueiro Elvio, que era titular da equipe. Além de ser humilhante tomar um drible desse nível, né, foi mais humilhante ainda, né, porque um zagueiro consolidado, com passagens pela seleção brasileira, conseguiu ficar no bolso, né, sendo humilhado por um garoto, um pirralho de apenas 15 anos. Então Elvio foi pra cima de Pelé e a turma do Deixa Disso teve que entrar em ação. O Santos tinha em mãos um prodígio e não existia motivo para temer sua estreia precoce. Então em 1956, Pelé estreou pelo Santos contra o Corinthians de Santo André. Ele entrou no segundo tempo quando Del Vecchio se lesionou e o Santos já estava ganhando. No jogo, Pelé fez seu primeiro gol em um lance humilhante contra o goleiro Zaluar. Pouco tempo depois, Pelé se tornou titular, obviamente por seu talento. E também porque Vasconcelos quebrou a perna e nunca mais foi o mesmo. Então podemos dizer que as lesões dos companheiros colaboraram para o amadurecimento rápido do Pelé. Realmente tudo estava conspirando para a titularidade do garoto. E para complementar, Del Vecchio foi transferido para o Verona, diminuindo ainda mais a concorrência. Pelé, com seus 17
aninhos já marcava 4 gols no América do Rio. Em 1957, o Santos buscava o tri do Paulista, mas o título ficou com São Paulo. Entretanto, Pelé foi o artilheiro do campeonato com 32 gols e nunca mais tirou o sangue santista das suas veias. Ele começou a marcar presença na seleção brasileira. O Santos nessa época já tinha um baita time, e isso ficou escancarado com a convocação para a Copa de 58. Feola convocou Zito, Pelé e Pepe para a competição. Com um desfecho feliz para o Brasil e a atuação inesquecível de Pelé, os gringos começaram a babar ovo do nosso futebol arte. Enquanto isso, o Santos jogava apenas o Paulista e o Rio-São Paulo, e essas competições não preenchiam todo o calendário, do ano todo. Então, para preenchimento de calendário, o Santos fazia excursões, e isso ajudava muito o clube financeiramente, porque era uma renda extra. Mas com o sucesso de Pelé na Copa, o mundo todo queria ver o garoto jogar, e as receitas, com as excursões foram para outro nível mesmo, se tornando a renda mais importante do Santos. Obviamente, surgiram amistosos internacionais que levaram o clube para outro patamar financeiro. O Santos jogava em média 80 jogos por temporada, mas depois da febre dos amistosos passou a jogar mais de 90. Então podemos dizer que as receitas aumentaram muito e possibilitaram superávites, mas a custo de muito cansaço físico, com muitos jogos e muitas viagens. Só para ter uma noção da importância desses amistosos, eles representavam 44% da receita total do Santos. Era uma época ainda que não existiam receitas televisivas e de patrocinadores, então o time se baseava financeiramente nessa renda de excursões, que geravam muita bilheteria. A Vila Belmiro é e era um estádio pequeno. Já a cidade de Santos não é e nem era uma cidade tão populosa como as metrópoles que os outros grandes clubes estavam instalados. Então o Santos tinha tudo para ter uma arrecadação pequena, mais ou menos como é nos dias atuais. Mas com a visibilidade desse grande time, o Santos venceu essas adversidades e se tornou uma potência financeiramente. Com as exorbitantes receitas de bilheteria dos jogos internacionais, era possível manter os principais jogadores e ainda fazer novos investimentos. Ainda no ano de 58, o Santos teve um desempenho surreal no Paulista, com 143 gols marcados durante toda a competição. Quase 4 gols de média por jogo, e o garoto Pelé fez 58 gols. Um recorde que até hoje não foi quebrado. Em 59, o Santos continuou muito bem dentro de campo, sendo campeão do Rio-São Paulo. O campeonato era disputado em turno único entre os principais clubes do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, Santos e Vasco eram os candidatos ao título e, coincidentemente, eles se enfrentaram na última rodada. O empate dava o título à equipe cruzmaltina. Então eles não se arriscaram muito no ataque e fizeram uma marcação pesada em Pelé. No segundo tempo, os cariocas cansaram de tanto correr atrás da bola. Então, aos 8 minutos, Pelé passou a bola para Pepe, que cruzou para Coutinho e marcou um gol. Então o Vasco teve que atacar e ficou exposto. O Santos aproveitou e marcou com Pelé e Coutinho, que só tinha 15 anos. Apesar dessa conquista inédita, o clube amargou vices. Primeiro na Taça Brasil, que é considerada pela CBF como um brasileirão. Esse torneio era uma novidade na época e o Peixe ganhou o direito de entrar diretamente nas semis porque era o atual campeão paulista. Então nas semis o Santos passou do Grêmio no agregado de 4-1. Na final, o adversário era o Bahia e foram necessários 3 jogos para sacramentar o campeão. Os baianos venceram na Vila por 3-2 e o Santos venceu na Fonte Nova por 2-0. Sim, seguindo a soma dos resultados, o Santos deveria ser o campeão. Mas a competição não funcionava assim, era necessário um terceiro jogo, para decidir o campeão. Então lá foram os dois clubes jogar novamente, agora no Maracanã. No fim, o tricolor de aço se sagrou campeão da Taça Brasil e o Santos ficou chupando o dedo. Já no Paulista, a coisa não foi muito diferente. O Santos deixou o título paulista escapar com a derrota para o Palmeiras no confronto de desempate. E fique atento nesse Palmeiras, porque ele vai ser até que bem citado nesse vídeo, porque foi uma pedra no sapato do Santos. Aquele Santos era absurdo, e contava com Dorval, Pepe, Pelé e Coutinho no ataque. Outro jogador importante era o Jair, mas como ele saiu, o clube precisava de uma reposição. Os cofres estavam cheios e o nome escolhido para substituir o craque foi Mengalvio, um moleque lá do sul.
e com sua chegada o icônico quinteto foi formado. Outros jogadores importantes como Mauro Ramos e Calvé foram contratados para reforçar o sistema defensivo e o ponta Tite foi repatriado. Então a década de 60 chegou e uma dinastia também estava chegando. Pelé vivia seu auge e era protagonista. Porém existiram outros craques naquele time que em algum momento assumiram também o protagonismo. Pepe era um deles e provavelmente foi o segundo principal jogador do time. Ele era um baita ponta esquerda e já era campeão mundial pela seleção. Ficou conhecido por sua habilidade para bater faltas e também pelo seu forte chute. Por isso era apelidado de Canhão da Vila. Esses atributos refinados de finalização ajudaram ele a marcar muitos gols. 403 só pelo Santos. Esse número impressionante de tentos tornou ele o segundo maior artilheiro da história do Santos. Já na outra ponta ficava Dorval. Ele era um ponta clássico, né? Aquele que driblava muito bem, era muito rápido e infernizava a vida dos marcadores. Mas ele tinha um diferencial, né? Que era aptidão para chutar com a perna esquerda. Então ele se aproveitava dessa característica e quando tinha a bola muitas vezes cortava para o meio. Coutinho era outro garoto prodígio como Pelé. Ele era um centroavante baixo, mas que marcava muitos gols. Só no Santos foram 368. Ele também tinha uma capacidade de armação de jogadas impressionante. Muito por conta disso, ele conseguiu formar uma grande dupla com Pelé. Sem dar o lado de Garrincha, é o jogador que melhor se entendeu com Pelé, né? E o Coutinho ainda tinha um diferencial, né? Que eram as tabelinhas diagonais com o rei. Mas esse atacante acabou sendo prejudicado ao longo de sua carreira pelo excesso de peso, infelizmente. Também no Santos tinha outro jogador de seleção, o Zito. Ele era um volante completo e cérebro do time, sendo praticamente o técnico dentro de campo. Ele era um líder nato, soltando muitos gritos dentro de campo, até por isso ele era o capitão. Sua principal habilidade era a marcação, e Zito foi um exímio roubador de bolas. A verdade é que todos os jogadores eram, no mínimo, ótimos coadjuvantes, e juntos eles formavam um baita esquadrão. Então alguns não conseguirão ser aprofundados com devido reconhecimento e merecimento nesse vídeo, mas é a vida. Em 60, o Santos se vingou da derrota do ano anterior e venceu o Palmeiras. Inclusive na reta final, o Santos humilhou os rivais. 6-1 no Corinthians e um 5-0 no próprio time da Barra Funda. Vencer o Paulistão atualmente pode não ser muito relevante, mas na época nos estaduais eram muito mais importantes. Principalmente o Paulistão, né, que era o estadual mais forte já. Então, infelizmente, a gente, né, dessa era moderna não tem a dimensão da grandiosidade dessa dinastia do Santos no estado de São Paulo. Enfim, depois desse título, o Santos teve mais uma chance de se vingar e ela foi aproveitada. O clube foi jogar a Taça Brasil em 61, entrando novamente na semifinal. Meteu um 11-4 no agregado contra o América do Rio em 3 jogos. A final seria contra o Bahia novamente. Mas dessa vez o confronto foi bem menos equilibrado. Tudo bem, no primeiro jogo tudo ficou empatado em 1-1 com gol de Coutinho e Marito. Mas no jogo da volta, na Vila e com o Santos composto por Laércio Lima, Mauro e Dalmo, Calvé e Zito, Dorval, Tite, Coutinho, Pelé e Pepe. Não tinha como dar outra, né? O Santos venceu a retranca baiana. O Santos meteu um 5-1. Pelé fez 3 gols, Coutinho 2 e Florisvaldo fez, né, o de honra do Bahia. A equipe de Lula, que já era considerada a melhor do país, comprovou isso em campo sendo campeão brasileiro. Esse ano foi mágico em todos os quesitos. Já em 61, o Santos gastou 106 milhões de cruzeiros. 47% era referente à folha salarial da equipe e 23% referente à contratação de novos jogadores. Mas mesmo assim, o Santos registrou um superávit de 50 milhões de cruzeiros. Realmente, o Santos dominou esportivamente e financeiramente o futebol nesse período. O clube era bem administrado e parecia não ter um concorrente no âmbito das receitas. Só para efeito de comparação, vamos fazer uma comparação aqui. Em 60, o São Paulo, com o Morumbi previamente inaugurado, fez uma receita total de 2,6 milhões de reais. O Vasco, que também tinha um baita time, arrecadou 1,1 milhão. E o Santos, em 61, arrecadou 6,1 milhão, né? Convertendo isso para reais na moeda atual. Obviamente, essa discrepância era fruto, né, das viagens das excursões internacionais. E em 61, em uma dessas viagens, aconteceu um episódio bem inusitado. O Santos estava terminando sua excursão na Europa e estava invicto a 16 jogos, tendo conquistado, inclusive, o torneio de Paris e o torneio da Itália. Para fechar com chave de ouro, uma das últimas missões era vencer o Olympiacos da Grécia. Isso era completamente possível, porque o Santos estava completo mesmo após a sequência extenuante de jogos. Mas o time grego começou vencendo com gol de Poseidon e já no final do primeiro tempo marcou outro com Surunis. O Santos voltou com muita fome depois do intervalo para virar no segundo tempo. Até demais. O time conseguiu diminuir o placar com um gol contra, mas Coutinho revidou uma agressão e foi expulso. Para piorar, Pelé saiu lesionado e um gol de Pepe foi anulado já no final do jogo.
A partida foi polêmica por conta de algumas decisões da arbitragem, mas o fato é que o Olympiacos derrotou o Santos por 2-1 e eternizou essa conquista, que era derrotar o Santos, citando a partida no seu hino, e homenageando o clube brasileiro. Relacionando esse embate entre os Santos e europeus, era meio óbvio que apenas os clubes europeus podiam rivalizar financeiramente com o Peixe. Gigantes do futebol europeu registraram interesse em Pelé, mas o Santos conseguiu manter ele no elenco porque o time estava rico. A Thier recusou uma proposta da Fiorentina da Itália pelo camisa 10 e falou que enquanto ele fosse presidente, o rei não sairia do Santos. Foi falada até uma transferência para o Real Madrid, mas Pelé era inegociável. Para manter o craque, o Santos precisou dar um salário gordo para ele em 1961, com um valor por volta de 2 milhões de cruzeiros. O Santos também tinha todo um cuidado com Pelé. O braço direito de Atier era Ângelo, e ele trabalhava como fiscal sanitário, só que ele abriu mão desse emprego para dar para o pai do Pelé, o Dondinho. E a estabilidade financeira criada pelo emprego deu as condições necessárias para a família do Pelé se mudar para Santos lá no início da carreira dele. Então Pelé tinha uma gratidão pelo Santos enorme, além de ser um santista fanático. Mas o preço que o jogador pagou pela sua permanência foi considerável. Mas é óbvio que no fim das contas valeu a pena, O jovem Pelé ficava esgotado mentalmente e fisicamente por conta dessas partidas, essa sequência extenuante de jogos na Europa. Mas o Santos não tinha como acabar com isso, porque era o único jeito de ganhar dinheiro para manter o Pelé no time. Por conta disso, o Pelé era tratado como uma máquina e jogava 22 partidas por mês, quase uma por dia. E isso indiretamente, ou diretamente até, pode ter contribuído para a lesão do craque na Copa de 62. Falando em 1962, esse foi provavelmente o melhor ano da história do Santos, que ganhou absolutamente tudo: Paulistão, Taça Brasil, Libertadores e Mundial. Para a nova temporada, o Santos contratou o goleiro de seleção e do Corinthians, Gilmar, que foi um dos maiores goleiros brasileiros da história, Então essa contratação fez jus ao calendário cheio. Pela primeira vez, o Santos jogaria Libertadores e o Peñarol era o atual detentor da taça. Os uruguaios eram os atuais bicampeões da América e inclusive derrotaram o Palmeiras na final de 61, Aquele time que incomodou tanto o Santos, a academia do Palmeiras. Para engrandecer mais o time uruguaio, eles derrotaram o Benfica de Eusébio no Mundial, então a parada para o Santos seria dura. Conquistar a glória eterna não seria tão simples. O Santos ganhou o direito de representar o Brasil por ser o atual campeão nacional. Então ele entrou na fase de grupos contra o Deportivo Municipal e o Cerro Porteño. Os santistas meteram 9-1 nos paraguaios e passaram sem muitas dificuldades. Já nas semis, o Santos enfrentou a Universidade Católica e o confronto foi muito mais equilibrado, também por conta do Pelé, que estava lesionado por conta da Copa de 62 e não jogou o jogo. Então seu substituto foi Pagão. Na ida, tudo acabou empatado em 1-1, com gol de Lima e Nawak. Já na volta, o volantão Zito foi o herói do jogo com o único gol da partida. O Santos passou para a final e enfrentou o poderoso Peñarol do jovem Pedro Rocha, aquele uruguaio que é ídolo do São Paulo. Os santistas ainda estavam sem Pelé. No primeiro jogo lá no Uruguai, no Centenário, Coutinho marcou 2 gols e Spencer diminuiu. Bastava um empate pro Santos e ele se sagrava o campeão. Mas sem emoção não é Santos. No jogo da volta na Vila, o time até marcou 2 gols com Mengalvio e Dorval. Mas Sácia fez 1 gol e Spencer 2, resultado 3-2 pro Peñarol. O que obrigou o acontecimento de um terceiro jogo para desempatar tudo. Esse segundo jogo foi bem questionado, porque o Peñarol marcou seu terceiro gol e um pênalti bem estranho aos 11 minutos do segundo tempo. O pau quebrou e garrafas foram atiradas no campo. Mas mesmo assim o jogo retornou e o Santos empatou com o Pagão. No final, com o empate, tudo levava a crer que o Santos era o novo campeão, então os jogadores comemoraram bastante. Mas eis que o árbitro Carlos Robles, que apitou o jogo, entregou uma súmula bem polêmica. Ele citou invasões, ameaças e falou que, com medo que algo acontecesse, encerrou o jogo depois do gol dos uruguaios, o terceiro. E o resto da partida para ele só foi um amistoso, então o Peñarol ganhou por 3-2. Apesar do roubo absurdo, o Santos fez justiça com as próprias mãos. Então, no dia 30 de agosto de 1962, em Buenos Aires, a partida aconteceu e o time titular do Santos era Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo,
Calvé e Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Sim, Pelé estava de volta e essa não era uma boa notícia para os aurinegros. O Santos começou atacando no início do jogo e Coutinho logo fez uma jogadaça e Caetano, tentando impedir que a bola entrasse, fez um gol contra. Já no segundo tempo, Dorval, Pelé e Coutinho fizeram uma troca de passes e o Rei marcou seu gol. Para fechar o caixão, Pelé fez outro com assistência de Coutinho. O Santos se tornou o primeiro clube brasileiro a conquistar a América. Essa conquista deu o direito do Santos jogar contra o campeão europeu no Intercontinental, famoso Mundial, e o adversário foi o Benfica do Eusébio. O primeiro jogo aconteceu no Maracanã com 90 mil pessoas no estádio. Pelé abriu o placar aos 31 minutos. Depois, Joaquim Santana empatou para os encarnados. Coutinho recolocou o Santos na frente, Pelé ampliou e Joaquim Santana fez seu segundo gol. O Santos venceu por 3-2. Vitória apertada, porém ela dava uma baita vantagem ao Santos. Era só empatar no segundo jogo que era campeão. Mas aquele time não era um time qualquer. E essa equipe fez questão de mostrar que não existia adversário à sua altura. O técnico Lula fez importantes alterações no Santos. Mengalvio estava lesionado, então o treinador colocou no meio o versátil Lima. E na lateral direita, Olavo foi o titular. No início, o jogo foi até que equilibrado e Gilmar teve que trabalhar em alguns momentos. Já aos 17 minutos, o Santos decidiu desequilibrar o jogo. Coutinho cruzou forte na área e Pelé com um carrinho aproveitou a oportunidade. Pelé estava endiabrado e essa sem dúvida foi uma das maiores atuações da sua carreira. Ele marcou novamente quando driblou 3 jogadores e chutou cruzado. No início da segunda etapa ele fez mais uma outra boa jogada e deixou o Coutinho livre para marcar o gol dele. Em outro lance, Pelé deu uma caneta em coluna, chutou, mas o goleiro deu rebote e ele marcou novamente. Para fechar o caixão, o Canhão da Vila trocou passes com o Rei e o Santos fez mais um, 5-0. Os santistas até bobearam e tomaram 2 gols, mas o jogo já estava decidido e o Santos se sagrava campeão mundial. O Santos atingia seu ápice, seu apogeu, e esse nível de jogo seria mantido no resto da temporada. Já no entediante paulista, porque o Santos era muito bom e ganhava tudo, acabando com a competitividade de um torneio importante, o Peixe se tornou o primeiro tricampeão seguido na era da Federação Paulista de Futebol. Perdendo apenas 2 jogos, o título veio com 3 rodadas de antecedência e 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era o rival, o Corinthians. Na reta final do campeonato, inclusive, em um amistoso, o Santos enfrentou a poderosa seleção da União Soviética e conseguiu ganhar deles por 2-1, com gol de Pelé e Coutinho. Para fechar a temporada novamente com chave de ouro, faltava conquistar a Taça Brasil e o Santos entrou novamente nas semis da competição. E eles conseguiram ir para a final contra o Botafogo de Garrincha, porque nas semis eles derrotaram o Sport, no primeiro jogo foi 1-1 e no segundo 4-0 para o Santos. Uma final entre Santos e Botafogo por si só já seria histórica. Mas ela foi muito mais especial, porque ela reuniu os 2 principais e melhores times do Brasil na época, que contavam de um lado com o Rei e do outro lado com o Anjo das Pernas Tortas. O confronto tinha tudo para ser equilibrado e tenso do começo ao fim, mas na prática a história foi outra. Tudo bem, no primeiro jogo teve um confronto épico que terminou em 4-3 em favor dos paulistas. Pepe marcou 2 vezes e Coutinho e Dorval uma. Do outro lado, Quarentinha, Amoroso e Amarildo fizeram. O Santos venceu, mas é importante ressaltar que nesse jogo o Garrincha não jogou. No segundo jogo no Rio, o Botafogo já contava com o craque da ponta direita, e conseguiu vencer por 3-1, com gols de Edson de Assis, Quarentinha e Amarildo. Rildo marcou o gol de honra para o Santos. Como nós vimos, os troféus frequentemente eram decididos em 3 jogos, e nessa ocasião também não foi diferente. O Santos amassou e meteu um 5-0, com um gol de Dorval, Pepe, Coutinho e 2 de Pelé. O alvinegro praiano se tornava bicampeão brasileiro. Muitos times que alcançam o topo não conseguem se manter nesse nível por tanto tempo. Aqui no Brasil, que tudo muda muito rápido, isso é ainda mais perceptível. Então, com certeza, o Santos foi uma exceção, Ele pode ter tido algumas quedas de desempenho ao longo dos anos 60, mas no geral ele sempre se manteve no topo. No ano de 63, o Peixe continuou avassalador e teve uma temporada tão boa quanto a anterior. Pode parecer um pouco repetitivo falar de todas as conquistas dessa equipe, mas ela foi merecedora disso, então vamos lá. O Paulista não foi conquistado pelo Santos. O Palmeiras de Djalma Santos, Julinho Botelho e Ademir da Guia conquistou a taça. O Santos ficou até em terceiro atrás do São Paulo, mas esse título não fez tanta falta.
Isso se deve aos outros troféus que já tinham sido conquistados no decorrer da temporada. O Santos entrou direto nas semis da Libertadores por ser o atual campeão. O adversário então nessa fase foi o Botafogo de Garrincha, que buscava a revanche da Taça Brasil do ano anterior. Mas eles só buscavam mesmo, porque não encontraram nada. No primeiro jogo tudo igual, 1-1. Jair Bala marcou para os cariocas aos 69 minutos e Pelé fez um gol salvador aos 90. Se o camisa 10 não fizesse esse gol, o Santos precisaria vencer de qualquer jeito o segundo jogo e a pressão aumentaria muito. Então o empate deu alívio para o Santos no segundo jogo. O time comandado por Lula jogou soltinho e fez um 4-0 nos cariocas. Pelé fez 3 e Lima fez 1. O Botafogo tinha um baita time, com vários jogadores de seleção, então ele parecia ser o principal adversário do Santos, mas na hora do vamos ver só dava o Santos. Com o Alvinegro Praiano assegurando sua vaga na final, o adversário seria o Boca Juniors. O clube argentino era o atual campeão nacional de seu país e era estreante na Libertadores. Então aquela tradição que eles têm na competição ainda não existia. Mas mesmo assim eles já começaram com o pé direito e eliminaram o Peñarol. Os argentinos contavam com Orlando, campeão mundial com a seleção e companheiro de Pelé, além de Zito e Pepe. A ida da finalíssima foi no Maracanã. Coutinho já começou on fire e marcou 2 gols. Pouco tempo depois, Lima fez o terceiro. A vantagem por 3 gols era muito boa, mas o Santos quase deixou ele escapar porque Santiago do Boca fez 2 gols. Mas mesmo assim, o que era mais importante veio, a vitória. O Santos foi para a Argentina com vantagem, mas nada estava ganho ainda. Em um péssimo gramado, Lula mudou o time e fez 3 alterações. Mengalvio estava fora do jogo, então Lima foi para o meio. Dalmo foi para a lateral direita e Geraldino foi para a lateral esquerda. Os argentinos precisavam vencer e começaram um jogo muito bem, exigindo que Gilmar fizesse boas defesas. Depois de um primeiro tempo tenso, o segundo tempo foi mais movimentado ainda. Logo no início, Gilmar e Mauro se atrapalharam num cruzamento e Santiago fez para os argentinos. A torcida ficou maluca, mas o Santos continuou centrado e focado no objetivo. O empate já traria o título e a resposta ao gol do Boca veio logo após 3 minutos. Pelé encontrou Coutinho e ele chutou rasteiro e forte. O Santos assumiu o controle e aos 37 minutos Pelé e Coutinho inverteram os papéis. Coutinho virou garçom, Pelé fez um drible e se aproveitou da falha do goleirão. O Santos se tornava bicampeão da América e poderia fazer o mesmo no Mundial. O adversário foi o Milan de Cesare Maldini, que é o pai de Paulo Maldini, e dos brasileiros Mazzola e Amarildo. O primeiro jogo aconteceu em Milão, no San Siro, e o resultado não foi muito favorável. Os italianos começaram bem e Trapattoni marcou os 3 minutos. 12 minutos depois, Amarildo ampliou, e já no segundo tempo Pelé conseguiu diminuir. Mas Amarildo fez novamente e Bruno Mora fez o quarto. Só restou um pênalti para o Rei descontar o placar. Só a derrota por si só já era uma notícia ruim, né? Mas para piorar a situação, Pelé se lesionou, né? E não poderia jogar a volta nem o desempate. E não era só ele que desfalcava o Santos, Calvé e Zito também não poderiam jogar. No Maracanã, a situação piorou mais em questão de poucos minutos. Mazzola e Mora marcaram e o Santos precisaria se recuperar em meio a muitas adversidades. Mas eis que uma forte chuva começou e isso mudou totalmente o jogo. Em meio ao gramado encharcado, o Santos marcou 4 gols em 20 minutos. Com 2 gols de Pepe, um de Almir Pernambuquinho que substituía Pelé e um de Lima. Um terceiro jogo deveria acontecer para decretar o campeão mundial. O Santos não teve nenhuma alteração para o terceiro jogo, né? Então os 11 titulares foram Gilmar, Ismael, Mauro, Dalmo, Mengalvio, Lima, Dorval, Pepe, Almir e Coutinho. O jogo se mostrava enroscado, a defesa do Santos conseguia se manter bem, mas o ataque parecia meio inofensivo. Tudo começou a mudar quando Almir se aventurou mais na frente e sofreu um pênalti, que foi cometido por Maldini quando ele acertou a cabeça do brasileiro e foi expulso. Repórteres e policiais entraram no gramado e o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Pepe cobraria o pênalti, como normalmente ele fazia, mas Dalmo chamou a responsabilidade para si e pediu a bola. O lateral estava confiante, com fé no pé, fez o gol do bicampeonato mundial do Santos. Esse título parecia improvável no meio de tantas dificuldades, mas esse Santos não era normal. Meses depois dessa conquista memorável, o Santos já ganhou seu segundo Rio-São Paulo. Em 8 jogos, o Santos venceu 6 vezes, empatou uma e perdeu outra. Pelé marcou 14 gols na competição e o título veio contra o Flamengo em uma vitória de 3-0 no Maracanã.
Para fechar com chave de ouro, só faltava o título da Taça Brasil. E para surpresa de 0 pessoas, o troféu veio. O Santos entrou direto nas semis e enfrentou o Grêmio e venceu os 2 jogos, o primeiro por 3-1 e o segundo por 4-3. Na final, o adversário foi o Bahia, pela 3ª vez em 5 anos. Dessa vez, o título veio com mais facilidade. O primeiro jogo no Pacaembu foi um sonoro 6-0 para o Santos, e na volta lá na Bahia, Pelé marcou 2 gols e o Santos venceu por 2-0, um agregado surreal de 8-0. As temporadas de 62 e 63 foram tão boas e surreais que era meio difícil repetir o que aconteceu nelas. E realmente, o Santos nunca mais fez uma temporada tão vitoriosa como essas. Mas não deixou de ser uma potência e o melhor time do Brasil. Um belo argumento para explicar essa diminuição de títulos foi o aumento das excursões ao redor do mundo, que levaram o clube a outro patamar midiático e financeiro. Só para ter uma noção, o Santos jogou 17 amistosos em 1964, considerando o torneio de Paris. Em 63 foi o mesmo número de jogos, e em 62, 18, até mais, ok. Mas nos 3 anos seguintes isso aumentou bastante. Em 65 foram 27, em 66, 24, e em 67, 33 jogos amistosos. A conta pode variar se você considerar ou não competições que claramente eram caça-níqueis, como o torneio de Nova York, que servia para arrecadar fundos. Em 1964, o Santos conseguiu manter a base do time titular, mas acabou perdendo o zagueiro Calvé, que se aposentou, e Dorval, que foi pro Racing. O zagueiro Joel, que foi contratado no ano anterior, foi um dos defensores que ajudou nessa reposição à saída de Calvé. E ele seria um importante jogador no futuro. Mas naquele momento, Haroldo e Mauro compunham a zaga titular. Já Toninho Guerreiro e Almir Pernambuquinho ganharam mais protagonismo depois da saída do ponta-direita. O importante é que o time continuou forte e conquistou o Paulistão com uma campanha lotada de goleadas. Um 11-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto com 8 gols de Pelé e um 7-4 contra o Corinthians. No Rio-São Paulo, Botafogo e Santos empataram em pontos, por isso foi necessário um jogo para desempatar tudo e novamente Pelé e Garrincha se enfrentariam em mais um jogo decisivo. No primeiro jogo, o Botafogo ganhou por 3-2. Jairzinho marcou um gol e Roberto fez 2. Haroldo tinha falhado no primeiro gol e Lima, mostrando sua versatilidade, entrou na zaga. Realmente ele era um jogador completo, podendo jogar de zagueiro, volante e lateral. A sua entrada melhorou o Santos, que fez 2 gols com Coutinho. Houve um lance polêmico, Pepe chutou a bola e Manga espalmou ela. Mesmo assim, a bola estava entrando. O goleiro evitou que ela entrasse por inteiro. Mesmo assim, o árbitro deu o gol. Mas a pressão dos cariocas foi tanta que o juiz consultou o bandeirinha e anulou o gol. Depois, o zagueiro Paulistinha foi expulso por cera e o caos foi geral. A polícia interveio e o jogo foi paralisado. Depois do retorno, Pelé e Manga se estranharam e os dois foram expulsos. No fim desse embate caótico, o Fogão venceu. O Santos tinha desvantagem para o jogo da volta, mesmo assim o Botafogo temia o peixe. Uma vitória em casa para o Santos era bem provável, e caso isso acontecesse, era necessário um terceiro jogo. O problema é que os dois times não tinham agenda para mais uma partida. Então os dois clubes decidiram compartilhar o título, mais um Rio-São Paulo para o Santos. Depois disso, o clube foi jogar a Libertadores. Entrando novamente nas semis, o adversário era o Independente, e talvez mais do que isso. A arbitragem também estava contra. Na ida, o Santos não contava com Pelé, Coutinho, Mengalvio e Mauro, e estava empatando por 2-2 aos 88 minutos. Mas Luis Soares, não uruguaio e muito menos o espanhol, fez o terceiro e complicou a vida do Santos. Na volta a missão era difícil. Lá em Avejaneda, com 70 mil pessoas, o Santos tinha que ganhar de qualquer jeito. E o time ainda não contava com 4 jogadores muito importantes. O Santos começou melhor, mas o que importa é a bola na rede, e Miguel Mori marcou os 37 minutos. Almir até deu esperança quando marcou 1 minuto depois. Mas no segundo tempo, Mário Rodrigues marcou e a cera dos argentinos foi gigantesca. Guzmán e Toninho se estranharam, foram expulsos e o sonho do Tri da América tinha acabado. Arthur Holland foi o árbitro inglês que apitou os 2 jogos e foi muito contestado. No primeiro jogo foi por conta de um pênalti não marcado para o Santos e no segundo foi por conta da conivência com a cera dos hermanos. E na dúvida, para complementar, ele sempre marcava falta para o Independente. Os argentinos tinham mérito e fariam uma dinastia, mas era óbvio que eles contaram com uma ajudinha muito grande dos árbitros. O roubo foi tão descarado que o Santos ameaçou não jogar a Libertadores de 65 caso se classificasse para ela.
Passado o trauma, agora o foco era a Taça Brasil, que dava ao campeão a vaga na Libertadores. O Santos entrou nas quartas por não ter conquistado o Paulista de 63. Mas sem problemas, o Santos enfrentou o Atlético Mineiro nas quartas e passou sem problemas. Já nas semis enfrentou sua pedra no sapato. O Palmeiras era forte, mas nesse embate ele não foi páreo para o Santos. No jogo de ida, o Peixe venceu com um placar apertado de 3-2. Do lado santista, Coutinho, Pelé e Pepe marcaram. Do lado palmeirense, Gildo e Ademir da Guia fizeram. No segundo jogo, tudo estava equilibrado até o início do segundo tempo. Pepe marcou, Ferrari foi expulso e deu uma brecha para uma goleada acontecer. Coutinho e Pelé fizeram gols e Pepe fez seu segundo. Na final, o adversário foi o Flamengo e o Pelé fez 3 gols, o Coutinho 1 e o Paulo Chico descontou. Só um empate no Maracanã traria o título. E foi isso que aconteceu, o Santos empatou em 0-0 e se tornou tricampeão brasileiro. Certo, o Santos continuava conquistando títulos e no ano de 1965 isso não foi diferente. Mas mesmo assim, esse ano pode ter significado o início da ruína do clube. Eu te explico melhor. Atier era ambicioso e queria tornar o Santos o maior clube do mundo, dentro e fora de campo. Pensando nisso, ele fez algo que marcou o início do declínio do clube. Em Santos havia um luxuoso hotel chamado Parque Balneário que ficava na frente da praia. E o sonhador presidente queria fazer o local ser frequentado pelos associados do Santos. Atier comprou o local em 65 com valor de 5,5 bilhão e 500 milhões de cruzeiros de juros. Um valor surreal. A operação foi acordada em parcelas de 250 milhões mensais. Para levantar a grana, Atier colocou à venda milhares de títulos de sócios patrimoniais. Isso daria muitos problemas futuramente, mas vamos deixar isso em segundo plano por enquanto. Voltando ao campo e bola, o Santos fez 3 contratações de peso. A primeira contratação foi o zagueiro Orlando, que estava no Boca Juniors e foi titular na Copa de 58. O segundo reforço foi Dorval, que foi repatriado depois de uma ida para o Racing que não durou nem um ano. E a última, mas não menos importante, foi de Carlos Alberto Torres, sim, o Capita. Ele estava no Fluminense e assumiu a lateral direita. Já a principal saída foi de Dalmo, o herói do Mundial de 63, que saiu no final da temporada anterior. Mas no panorama geral, claramente o Santos ampliou a qualidade do seu plantel, que já era imensa. Então o Santos foi com sangue no olho na Libertadores depois do que tinha acontecido na temporada anterior. A ameaça de não jogar a competição não passou de ameaça, pelo menos até aquele momento. O time passou da fase de grupos e nas semis enfrentou o velho conhecido Peñarol. Se o Peixe passasse para a final, ele poderia enfrentar o Independiente e teria sua bela vingança. Mas antes disso, o time tinha que superar os encardidos uruguaios. Na ida, na Vila Belmiro, aconteceu um jogo simplesmente épico, 5-4 para os brasileiros. Do quinteto famoso, só Mengalvio não marcou. Do outro lado, Pedro Rocha se destacou com 2 gols. Na volta, outro jogo difícil com muitos gols, 3-2 para os aurinegros, o que obrigava o acontecimento do famoso terceiro jogo. A partida aconteceu no Monumental na Argentina, e no tempo regulamentar tudo acabou empatado em 1-1. Pelé e Juan Roya marcaram os gols. Então a partida foi para a prorrogação e infelizmente para o Peixe, José Sácia fez e eliminou o Santos. O sonho da vingança contra Conmebol e Independiente tinha acabado junto com o sonho do título da Libertadores e a vaga do Mundial. Um baque duríssimo. Restava para os santistas lutarem pelo título do Paulistão, Taça Brasil e Rio-São Paulo. O problema é que o Santos passou uma vergonha enorme no Interestadual, sendo eliminado na fase de grupo, sendo lanterninha do grupo, ficando atrás até da Portuguesa e tomando um 7-1 do Palmeiras. Mas calma lá, o Santos estava com o time B porque naquele dia ele jogou o terceiro jogo contra o Peñarol, então ele foi bem desfalcado para o jogo. O placar é o que fica, querendo ou não. O início de temporada do Peixe foi realmente extremamente desanimador. Mas nem tudo ainda estava perdido, porque o sonho do título paulista e da Taça Brasil ainda existia. O clima do clube melhorou quando o Santos conquistou o Paulista, com uma campanha de 53 pontos em 30 jogos e 4 pontos de vantagem para o Palmeiras. Na Taça Brasil, o Santos entrou direto nas semis e enfrentou o mesmo Palmeiras, que só estava na competição porque o Santos detinha 2 vagas para a Taça Brasil. Uma por ser o atual campeão brasileiro e uma por ser o atual campeão paulista. Então uma vaga foi passada para o Palmeiras por ele ser o atual vice-paulista. Os jogos de ida e volta do embate aconteceram no Pacaembu. Na ida, o Santos meteu um 4-2 com 3 gols de Toninho Guerreiro e na volta só administrou com empate de 1-1.
A final foi contra o Vasco e no jogo de ida o Santos não tomou o reconhecimento dos cruzmaltinos e meteram 5-1. Com 2 gols de Toninho, 2 de Dorval e 1 de Coutinho. Era só empatar na volta que o Santos se tornaria pentacampeão brasileiro. Mas os santistas queriam mais e conseguiram. O Vasco jogou melhor no primeiro tempo e teve toda uma cautela com o ataque adversário, que era surreal de bom, né? Mas no fim das contas o Santos venceu por 1-0, num jogo que ficou marcado por 7 expulsões. 7. Houve uma baita briga, mas apesar da confusão, o Santos foi o campeão legítimo. O time da Baixada Santista conseguiu recuperar uma temporada que praticamente estava perdida e se comprovou como um time muito regular e sólido. Mas nos 2 anos seguintes as coisas não seriam tão felizes assim. Em 66, o Santos integrou no seu time principal o Ponteddu e o volante Clodoaldo. Eles se tornariam jogadores de seleção e seriam importantes para a reposição de outros atletas. Ou substituir jogadores que estavam ficando velhos, como era o caso de Zito e Pepe. Naquele ano, a principal saída foi de Almir Pernambuquinho, que poucos anos depois seria assassinado. Logo no início do ano, em 9 de janeiro, o Quinteto Sinistro do Santos jogou sua última partida desde o começo junto. O Abidjan, da Costa do Marfim, era o adversário em uma excursão no noroeste da África. E o Santos meteu um 7-1, com direito a um gol olímpico de Pepe. Nos 97 jogos que os 5 santistas jogaram juntos, eles ganharam 68 jogos e marcaram 314 gols. Essa parceria entre Mengalvio, Dorval, Pelé, Pepe e Coutinho marcou aquele time dourado do Santos e o fim dessa parceria mostrava o início de um novo Santos, que foi se reformulando com o passar dos anos. Em 1966 era ano de Copa do Mundo, por isso o Rio-São Paulo foi mais enxuto. Os times não tinham muitas datas disponíveis e o acontecimento de jogos de desempate após o empate na fase de pontos corridos era inviável. Por isso, nesse ano, 4 equipes com 11 pontos que ficaram empatadas conquistaram um título e dentre elas estava o Santos. Já na Libertadores existiam vários problemas. Além dos escândalos de arbitragem, a logística da competição era meio estranha e também ela não dava tanto retorno financeiro como as excursões na Europa e o próprio Paulistão. A competição até podia levar o Santos ao tão prestigioso Mundial, mas não valia a pena correr o risco de perder seus principais jogadores em uma competição que se autodesvalorizava. Então o Santos abriu mão de jogar a Libertadores e tinha muitos motivos para fazer isso. No Paulista, o Santos ficou em terceiro, atrás do Corinthians e do Palmeiras. A chance de salvar a temporada era conquistando a Taça Brasil e o Santos chegou na final contra o Cruzeiro. O confronto foi definitivamente histórico e provavelmente foi a maior derrota do Santos nesse período nessa era dourada. Os cruzeirenses contavam com craques como Tostão e Dirceu Lopes e deram um choque no Santos logo no primeiro jogo. No primeiro tempo, simplesmente um 5-0, um coro, um amasso do Cruzeiro no time mais forte do país. E o placar final de 6-2 já valeu como um título para os mineiros. Mas na volta eles provaram que não foi sorte e nem um episódio isolado, 3-2 no Santos no Pacaembu. Esse ano não foi bom nem para o Santos e nem para a seleção. Realmente esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. Com uma temporada decepcionante, quem pagou o pato foi o histórico treinador Lula. Ele realmente era um ídolo incontestável e marcou história no clube, sendo a pessoa responsável pelo surgimento dos meninos da Vila. Ele conseguiu mesclar jogadores experientes e jovens no time, o que realmente deu muito certo na sua passagem no Santos. Mas a expectativa estava muito alta e o time não correspondeu em campo na temporada de 66. Existe até uma história que Pelé pediu para Thier demitir o treinador, mas infelizmente não é possível saber se isso é verdade ou não. Fato é que Lula foi um treinador histórico e conquistou 21 campeonatos oficiais pelo Santos. No ano seguinte, em 67, o substituto de Lula foi contratado e ele era Antoninho, que foi citado lá no começo do vídeo. Nessa temporada, o time optou por não jogar a Libertadores novamente. O Santos também não tinha se classificado para a Taça Brasil, então sobrou para disputar o Paulistão e o Robertão. O torneio Roberto Gomes Pedrosa foi o sucessor do Rio-São Paulo, só que ele contava com clubes de outros estados e anos depois seria considerado como um campeonato brasileiro também. Nesse campeonato, o Santos não foi muito bem e nem avançou para a segunda fase. Ele precisava ficar entre os 2 primeiros do grupo, mas amargou a 4ª colocação. Nesse período, Mengalvio foi emprestado para o Grêmio por pouco tempo e Dorval saiu para o Palmeiras.
Mas o clube conseguiu se recuperar e conquistou seu 10º Paulistão. O Santos parecia ter o título em suas mãos, mas no final da competição ele amarelou, deixou o São Paulo chegar e até ultrapassar ele. Mas o Peixe empatou novamente em pontos e obrigou o acontecimento de um jogo de desempate. Diferente da última vez, o Santos não pipocou agora. Edu e Toninho marcaram para o Santos e Babá descontou. 2-1 para o Alvinegro Praiano e mais uma temporada salva com sucesso. Em 68, Coutinho foi emprestado para o Vitória e Zito se aposentou. Mesmo com as saídas, o Santos retornou com o desempenho dos anos 60 que as pessoas estavam acostumadas. Clodoaldo, Edu, Abel, Carlos Alberto Torres e Toninho Guerreiro marcavam o surgimento de um novo Santos que tinha se reformulado após a conquista do bicampeonato mundial. Essa equipe, obviamente, ainda era comandada por Pelé, e juntos eles ganharam o Paulistão sem muitas dificuldades, com 11 pontos de vantagem para o Corinthians, que foi o segundo colocado. No Gomes Pedrosa, o Santos passou da primeira fase e se classificou para jogar o quadrangular final contra Internacional, Palmeiras e Vasco. O Santos venceu os 3 jogos, 2-1 no Inter, 3-0 no Palmeiras e 2-1 no Vasco. Era a retomada de um Santos dominante que tinha se perdido nos últimos 2 anos. E em 69, o Santos também teve um ano bem especial. O motivo principal foi ter parado uma guerra, coisa pouca, rotineira. Em 1969, o Santos fez uma excursão pela África e iria jogar contra o Congo-Brazzaville, a atual República do Congo. Mas não era uma boa hora para isso, porque esse país estava em uma guerra contra o Congo-Kinshasa, atual República Democrática do Congo. O Santos desembarcou em Kinshasa e precisou atravessar o campo de batalha para chegar em Brazzaville. Foi feita uma negociação e assinado um cessar-fogo para o Pelé poder jogar. Mas nada de graça, e foi acordado que o Santos teria que jogar outro jogo na volta lá em Kinshasa. Diante de muita pressão, o Santos foi derrotado e o ditador de lá até decretou um feriado nacional por conta da vitória histórica. Para os jogadores, a experiência pode ter sido tensa, mas a história é para contar, né? Nesse ano, pelo Robertão, Pelé marcou seu 1000º gol no Maracanã contra o Vasco. Para coroar o ano, o Santos ainda conquistou outros 2 títulos. O primeiro foi a Recopa Sul-Americana, quando o Santos despachou o Racing e o Peñarol. Os 3 clubes jogaram o torneio porque foram os 3 únicos da América que foram campeões mundiais. E o segundo troféu veio contra a Inter de Milão na Recopa Intercontinental. Esse confronto ainda enalteceu mais aquele Santos, porque lá na Itália, no San Siro, o Peixe ganhou por 1-0 com gol de Toninho Guerreiro. Os italianos, com medo, abdicaram de jogar o jogo de volta porque a derrota era certa. A desculpa era a falta de datas disponíveis. Mas era só uma desculpa mesmo, porque para facilitar a logística, o Santos se ofereceu para jogar o segundo jogo em Nápoles. Esse episódio demonstrou e evidenciou o medo que os europeus tinham daquele Santos. E para completar com essa conquista, o Santos se tornou o primeiro supercampeão mundial da história. E a gente aqui é ansioso por um super mundial em 2025. No meio do ano, Pepe se aposentou e Orlando e Geraldino saíram do clube. O time ainda conseguiu conquistar seu 12º Paulista, que tinha um regulamento diferente naquele ano. Com a primeira fase sendo disputada em pontos corridos, como já era, né? E na segunda fase um quadrangular final. O Santos lutou contra o cansaço acumulado, viagens exaustantes e jogadores na seleção brasileira, mas mesmo assim se classificou em primeiro e foi campeão paulista. Entretanto, no Robertão a coisa não foi tão boa assim e o time caiu na primeira fase. Enfim, era o final da década de 60, uma década dourada para o Santos. Depois disso, na década de 60, o time passou por muitas decepções e não conseguiu ser mais o mesmo. Um dos principais motivos foi o Parque Balneário, lembra dele? O plano de Atier era arriscado e deu no que deu. A venda de títulos fracassou e o Santos começou a alterar o acordo. No início, os antigos donos do imóvel até que cederam. Mas em 71 eles entraram na justiça, recuperaram o imóvel e deixaram o Santos sem aquele dinheiro que eles já tinham pago. O Santos descuidou do futebol e perdeu os jogadores importantes nesse período. O fracasso do hotel também comprometeu as receitas do futuro, porque quem tinha comprado aqueles títulos patrimoniais não podia usufruir dele. Então a decisão do clube foi isentar o pagamento da mensalidade associativa dessas pessoas pelo resto da vida. O ganho com o quadro social correspondia a 10% e tudo isso foi perdido. O Santos precisava de dinheiro para pagar suas dívidas e fazer investimentos novos no futebol.
Atié ainda era presidente, mas vivia muito ausente do clube por ser político e sempre estar em Brasília. Ele deixou o Santos meio que de lado, assim, não era mais a prioridade dele. Com isso, Osman Ribeiro, que era de confiança de Atié, assumiu seu lugar enquanto ele estivesse ausente. E isso não foi uma boa ideia. A revista Placar armou contra Osman no ano de 70. O time estava quebrado financeiramente, mas o Cartola queria esconder isso do público. Foi elevado a ele um suposto marroquino que queria contratar estrelas do Santos para popularizar o futebol no seu país. Ele era diretor do Marrakech FC, um clube inventado, e seu suposto tradutor era Burdokan. Eles se encontraram com Antoninho e com o presidente e acertaram a compra de 5 jogadores: Carlos Alberto Torres, Joel, Rildo, Lima e Coutinho. Esses jogadores eram muito grandes, como você pode ter ouvido, mas mesmo assim eles foram vendidos em uma conversa rápida por US$600 mil. Na realidade, Burdokan era apenas um repórter da Placar e o marroquino era só um amigo estrangeiro. Osman mostrou seu amadorismo quando não entrou em contato com a Federação Marroquina para ver se o Marrakech FC realmente existia. Caindo no golpe, ele mostrou aos torcedores a realidade financeira pífia do Santos e o amadorismo que essa diretoria tinha. Isso foi uma página embaraçosa da história do Santos. Além de cair nessa pegadinha, Osman brigou com Carlos Alberto Torres e inflou ainda mais os ânimos naqueles bastidores. Os bastidores ferviam, o clima era insustentável e opositores queriam a saída de Osman e Atié. Cury parecia estar alheio à gestão do clube e seus problemas. O presidente também ficava em Brasília nos tempos dourados, e isso nem era tão comentado. Mas diante do caos administrativo, ele continuou fazendo isso, e essa escolha não foi nem um pouco sábia. Ele manchou sua reputação e foi acusado de ser omisso. Então a oposição formou uma chapa e depois de 26 anos, Atié saiu do comando para dar lugar a Vasco Faé. Vasco trabalhou no ramo da metalurgia e se tornou santista em 1943, quando veio para Santos. Ele participou da administração de Atié, sendo vice de patrimônio e finanças, mas acabou lhe dando uma facada pelas costas. O novo presidente teve que lidar com a pressão pelas dívidas herdadas. Os problemas financeiros também atrapalhavam os arranjos políticos. Nesse ambiente caótico, o Santos não era mais uma potência esportiva. Mas mesmo assim, muitos jogadores ainda tinham salários altos por conta do passado vitorioso. Vasco então teve que vender alguns deles para manter outros atletas. As reposições à altura dos jogadores que saíam eram difíceis e sobrou até para o Antoninho, que foi demitido. O Santos então teve outros ex-jogadores como treinadores, como Mauro Ramos, Jair da Rosa Pinto e Pepe, que foi o único que conseguiu se sustentar bem e ser campeão paulista em 73. Para dar uma complicada na situação que não era tão boa, Pelé decidiu se aposentar em 74. No dia 2 de outubro de 1974, Pelé se despediu do Santos jogando sua última partida contra a Ponte Preta numa vitória por 2-0. O craque tinha 34 anos e a torcida até pediu para ele ficar, mas ele já tinha tomado a sua decisão e foi com Deus. E com isso, aquele Santos lendário, que já nem existia mais, acabou de uma vez por todas, porque saiu a personificação daquela equipe. Por isso eu dei esse salto temporal tão rápido de 70 a 74, porque seriam muitas informações irrelevantes. É isso, apesar de algumas derrapadas, o Santos se comprovou como uma das equipes mais fortes da história. Talvez até o melhor time da história, e que foi símbolo daquela era dourada do futebol brasileiro. Essa equipe ganhou muita coisa, e em alguns momentos chega até a ser cansativo falar de todas elas, porque são muitas. Realmente não existia muita competitividade, porque esse Santos era brilhante. É isso, obrigado por me escutar por 1 hora, né? Eu sei que é um pouco repetitivo, cansativo às vezes, mas eu creio que foi um vídeo bem informativo. Não é o perfil do canal fazer vídeos tão longos, mas se vocês gostarem eu posso fazer uma vez ou outra. Eu queria citar aqui algumas das fontes que eu mais usei para produzir esse vídeo, né? Foi principalmente 2 livros, né? O primeiro, o Pelé, Os 10 Corações do Rei, e o segundo, né, O Futebol Como Ele É, do Rodrigo Capello. Eu também peguei muita informação do próprio site do Santos, principalmente quando eu falava dos jogos. Eu queria agradecer também ao canal O Maior de Todos os Tempos, porque eu peguei muitos vídeos dos jogos que estavam lá. Então, se não fosse ele, eu não conseguiria mostrar para vocês como realmente foi esse time brilhante do Santos. Então é isso, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e no mais é isso. Então tchau e até logo!